Agora a gente está falando do Abel, será que ele fica ou não? Tem jornalista cravando que ele vai para o Al-Sadd, hein? Na entrevista depois da vitória para o Fluminense, ele respondeu em diferentes momentos, abre aspas, não fala de especulações, tenho contrato, estou de saco cheio, mas não sou ingrato. Aí o Flávio Latifi conta hoje no UOL que a diretoria palmeirense se animou com as cobranças que ele fez ao gramado do Allianz. E aí, depois dessa entrevista, Perrone, você achou que ele está mais para ficar ou para ir embora? Eu fiquei na dúvida, eu achei divertidíssimo aí o momento que ele fala assim, só uma coisa, não sou ingrato e vai embora. Tipo, puxou o pino da granada e saiu e você pode interpretar isso aí de diferentes jeitos, né? Pode dizer assim, eu não sou ingrato, eu vou ficar. Eu não sou ingrato, eu vou sair, mas vou exigir que paguem a multa para o Palmeiras não ficar no prejuízo. Então, assim, não dá para saber, assim, não dá para pensar com a cabeça dele. Eu, na posição dele, para ir para outro mercado, mesmo ganhando muita grana, eu avaliaria a minha possibilidade, num período assim de um ano, de eu conseguir ir para um mercado melhor. Eu conseguir ir para um clube de médio para grande na Europa. E é isso que eu pesaria. Claro que aqui o cara vai ter sempre muita pressão, ele está sempre aumentando o sarrafo, né? Ele mesmo aumenta o sarrafo, vai ser muito difícil ficar, mas assim, ele pode falar que é desgastante, que ele está de saco cheio, pode falar tudo isso. Mas a gente já viu que ele adora isso. Ele adora a pressão e superar a pressão. É a impressão que eu tenho. Agora, sobre o futuro, realmente, eu não tenho informação, né? Não sei se vocês têm alguma coisa que possa indicar, mas eu não tenho. Temos uma chuva de superchats e eu quero uma chuva de likes também, ao mesmo tempo, assim, muitas chuvas. Talvez não tantas, porque senão cai a internet aqui de novo. O Rafael Martins mandou aqui, só contrataram o Abel pelo sucesso do Jorge Jesus. O Jefferson Reis diz o seguinte, inacreditável como a Fla-Pré se fecha na próxima, acho que deve ser própria soberba, para diminuir o mérito dos adversários e reafirmar o terraflanismo. Eu amo essa expressão, terraflanismo. E o Paulo Fernandes Júnior, muito obrigada a todos vocês, ele mandou o seguinte, caros, me refresquem a memória se puderem. Diga lá, Danilo. O Abel não foi a terceira ou quarta opção depois de insucessos de negociações com outros técnicos? Abraço a todos. Abraços. Não, o Palmeiras nessa época ele tinha analisado vários nomes, não... Depois, a grande mudança de direção que o Júlio fala, e eu concordo, foi do Luxemburgo para o Abel. Porque quando o Palmeiras contratou o Luxemburgo, o Palmeiras estava para contratar o Sampaoli. E aí, por uma opção do Maurício Gagliotti, na época, ele foi e contratou o Vanderlei Luxemburgo. Depois da saída do Luxemburgo, os nomes foram para o departamento de desempenho. E o Abel era indicado por conta do trabalho dele com as categorias de base. Na época, o Palmeiras não tinha dinheiro para fazer contratações. Vamos lembrar que o Luxemburgo mandou subir o Danilo, tinha subido o Patrick de Paulo e o Gabriel Menino, e tinha sido campeão paulista com esses garotos. E aí o Abel Ferreira foi escolhido por conta do trabalho dele das categorias de base. Essa, pelo menos, é a minha informação, a informação do PVC. Claro que eu respeito se o Júlio tiver outra informação ou se ele achar que isso não procede. Desculpa, eu fui fechar a porta que o vento estava batendo. Voltei. Júlio, o que você acha? Procede ou não? Não, como disse o Danilo... Gente, não vou entrar nesse debate. O Danilo e o PVC têm uma informação que foi passada para eles, por gente do Palmeiras. E a gente tem a observação de tudo que está acontecendo no futebol. A gente não tem nenhum problema que o departamento de scout do Palmeiras tenha olhado para o Abel e já tivesse visto que o Abel, olha, tem um técnico interessante lá na Europa, possivelmente tinham outros nomes, né? Possivelmente não era só esse nome. Ramírez. Era um deles. Por exemplo, o Ramírez, que já estava sendo bem falado, já era relativamente conhecido aqui no continente pelo Del Valle. Sim, havia outras opções para o Palmeiras e o departamento de scout tinha lá o nome. Quando chegou o empresário, bateu na porta e ofereceu o cara que ganhou do Jorge Jesus, o Palmeiras falou, opa, aquele cara ali que está sendo monitorado, interessante, vamos apostar. E deu certo, mas não é, eu só estou querendo dizer que, gente, tá tudo certo, apostar, dá certo, manteve a aposta, em algum momento o Abel também não começou tão bem, manteve a aposta, e hoje o Palmeiras colhe os 3 maiores anos da sua história, e olha que a história do Palmeiras é bastante vencedora, mas esses 3 anos Júlio, superam qualquer outro período. Tá tudo certo, apostou e deu certo, o Flamengo fez 200 apostas e deu errado. Só não acho que essa sequência assim, tão pensada que nem a narrativa agora tá começando a contar, entendeu? Nossa enquete de hoje, se o Abel sair, o Palmeiras vai. 33% acham que seguir ganhando.
27 acham que ele não vai sair, 22 vai oscilar e 18 vai despencar. Rapidamente, que a gente já está estourando aqui, temos muitos assuntos. Qual é o seu voto, Júlio? Eu acho que vai oscilar e vai ficar a sombra do Abel igual tá do Jorge Jesus lá no Flamengo até hoje. E o seu voto, Danilo? Eu acho que tem uma boa chance de ficar sombra do Jorge Jesus, que nem ficou no Flamengo mesmo. Eu acho que quando você substitui um cara desse tamanho, é bem difícil que você não tenha um preço a pagar. Isso em vários lugares, não só como técnico, goleiro, atacante, o Marcos, o Rogério Ceni estão aí para provar, mas técnico acontece muito também. O Jorge Jesus é um belo exemplo. Se o Abel sair... O United tá até hoje, né? Pois é. No United até hoje. A sombra do Ferguson. Perrone, você vai com a maioria? Vou com a maioria, acho que vai oscilar, acho que vai ter essa sombra, e acho que é muito importante que o Palmeiras se prepare para essa substituição. Aconteça lá agora ou mais na frente, tem que estar preparado. Mas, Danilo, você estava achando que não ia sair, né? Eu fiquei com a impressão que ele não vai sair com essa entrevista coletiva, e você? A entrevista, sinceramente, para mim, muda pouco. Eu acho que o cara tá ali, ele tá surfando nessa de saber que todo mundo quer que ele fique. Sinceramente, eu no lugar do Abel, sabendo da idolatria que ele tem, sabendo da relação que ele criou com o Palmeiras e tal, ele deveria já se manifestar, já deveria ou falar, olha, gente, realmente eu vou, ou falar, não vou mais, ou na pior das hipóteses, falar assim, olha, eu tenho mesmo essa proposta e tô analisando, eu vou decidir depois do Brasileirão. Porque ficar nessa só de entrelinhas, eu não sou ingrato, eu não sei o quê, enfim, é uma coisa que não agrega muito. Ele fica usando isso como uma carta na manga ali, né? Eu acho que ele já deveria ter se pronunciado, ter acabado logo com esse mistério, ainda mais agora que o Palmeiras já é campeão. Mas enfim, cada hora, cada dia, cada resposta a gente pode interpretar de várias maneiras. Tem vídeo agora circulando na TV Palmeiras, do Abel falando com os jogadores. Tem gente que é o discurso de despedida, ele não vai mesmo ficar. Tem gente falando, não, ele só tá emocionado por mais um título. Enfim, no final é até bom pra gente aqui que fica com um monte de assunto, mas eu no lugar do Abel, sabendo da relação que ele tem, sabendo do compromisso que ele tem, inclusive com o Palmeiras já planejando 2024, eu acho que essa comunicação poderia ter sido mais clara, poderia estar sendo mais clara, na verdade. Eu gosto da gente ter assunto, então pode deixar esse suspense aí, deixar os palmeirenses nervosos. Agora sobre o Allianz, né? O Abel disse que entende que não dá para ser grama natural, mas que essa grama sintética tem que ser trocada. Atlético Paranaense e Botafogo também tem grama artificial e o Atlético Mineiro planeja para o ano que vem. Só que a gente viu, né, a polêmica aumentar nos últimos dias. O Diniz, ao poupar os jogadores, disse que estava preocupado com a grama sintética. As diretorias do Flamengo e do Fluminense estão fazendo um movimento para proibir os gramados sintéticos. E aí eu pergunto para vocês, começando com você, Júlio, deveria ser proibido? Eu não vou cravar que deveria ser proibido, apesar de eu ter escrito sobre isso ontem, e a minha opinião se inclina a sim, deveria. O que eu digo é que a CBF precisa criar um ambiente de debate mais saudável, mais firme, e que, o principal, ouça jogadores, porque ninguém ouve jogadores. Se você fizer uma enquete secreta aí com os jogadores do Palmeiras, do Atlético Paranaense e do Botafogo, o resultado vai ser surpreendente. As diretorias desses clubes, como a do Galho, como a de todos, está preocupada com dinheirinho, com grana. O que custa menos? O que vai me permitir fazer um monte de show aqui e estragar um pouco menos o gramado? Qual é a manutenção mais barata? É a do sintético, a da grama natural? É com isso que estão preocupados. É apenas isso. É apenas business. Ninguém tá... E é um fator, tá? Não tô falando que não tem que ser um fator. É um fator. Só acho que o fator humano tem que ser maior do que o fator econômico. E ninguém chegou ali para jogadores técnicos e preparadores físicos para saber, vocês gostam? Vocês querem jogar nesse tipo de gramado? Porque estudos tem para todos os lados. Tem estudo mostrando que tem mais lesão no gramado artificial, tem estudo mostrando que não tem mais lesão no gramado artificial, mas tem estudo mostrando que os jogadores têm medo de jogar no gramado artificial também. Existe esse tipo de estudo, Turíbio outro dia falou sobre ele. Então eu gostaria que os jogadores fossem ouvidos e que essa discussão fosse menos clubista, porque hoje você fala mal de gramado sintético, aparece os palmeirenses te xingando. Você fala bem de gramado sintético, aparece os palmeirenses e o botafoguense, Atlético, sabe? Então virou uma coisa de clubismo, e não pode ser uma coisa de clubismo. É uma coisa que tem que ser analisada pela CBF com um departamento, criar um grupo de trabalho
para que isso seja analisado de forma profunda e não apenas de acordo com interesses e lobbies econômicos. Ou seja, não vai rolar, né, Júlio? Porque a gente esperar uma organização da CBF para discutir sem clubismo o gramado, olha, vai ser fogo. Agora, a gente sempre quer o melhor, né? Não, sonhar não custa nada. Né? Exatamente. Agora, Galo, Flamengo, Grêmio e Bahia estão nessa disputa ainda, né? Por essas 3 últimas vagas para o G4, que vai direto para a Libertadores, para a fase de grupos, e vale 2,5 milhões de reais a mais em premiação, além daquela folga no calendário, já que a pré-Libertadores tem jogo decisivo já em fevereiro, enquanto a fase de grupos só em abril. É muita coisa em jogo. Agora, para o Flamengo está muito difícil sair do G4, Perrone, porque tem que empatar com o São Paulo, o Grêmio ganhar do Fluminense e o Botafogo ganhar do Inter. E aí, com isso, o planejamento do Flamengo já começou para 2024, como escreveu hoje no UOL o Rodrigo Matos, dizendo que a diretoria terá 200 milhões de reais para contratar reforços. Imagina o que dá para contratar com essa grana, Perrone, se a diretoria fizer um planejamento interessante, né? Pois é, então assim, eu já falei aqui várias vezes, né, que eu acho que o Flamengo, muitas vezes ele se comporta como uma criança na loja de brinquedo, vai pegando brinquedo, pega, coloca no carrinho, os pais têm que se virar para comprar, e aí chega em casa, muito brinquedo ele acaba não usando e tal, e fica jogado ali. Então acho que o Flamengo tem que usar esse dinheiro de maneira bem inteligente, usar melhor, porque em alguns casos ele empilhou jogadores em alguma posição ali e tal, e o cara, sabe, isso aí acaba gerando insatisfação. Não adianta você sair contratando, porque ó, tem um cara ali bom, que dá pra gente levar com esse dinheiro que a gente tem, traz o cara e de repente o cara fica no banco e vai ficar de cara amarrada no banco te dando problema. Então o Flamengo precisa saber usar, não é porque tem esse dinheiro para gastar, que precisa necessariamente gastar, e sair contratando o cara do momento. Ó, vou pegar esse cara que o Palmeiras quer. Aí eu me reforço e evito que o Palmeiras se reforce. Então não pode pensar assim. Tem que usar bem esse dinheiro, com bastante inteligência. Danilo, esse ano foi um exemplo de como não usar o dinheiro, né? E só grana não basta. Não, só grana não basta, mas para ser sincero também, o Palmeiras também errou, vários times erraram, o Palmeiras errou com o Flaco Lopes, o Palmeiras errou com o Atuesta, lá atrás com o Borja, o Flamengo tem mais margem de erro, né? O Flamengo tem mais margem de erro porque tem muito mais dinheiro para gastar. Esses 200 milhões agora que o Rodrigo Matos escreveu, por exemplo, é uma amostra disso. É muita grana, 40 milhões de dólares, é muito dinheiro para você contratar jogadores aí. Palmeiras, por exemplo, o Flamengo falou agora há pouco de Claudinho, o Claudinho estava avaliado em 16 milhões de dólares, de euros, ou seja, você conseguiria contratar um Claudinho e ainda teria dinheiro para contratar mais. Então, assim, é muita margem de erro. A contratação de um jogador muito caro não é garantia de nada. A gente pode, de repente, amanhã chegar o Cristiano Ronaldo aqui e não vai dar certo. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. É muita grana, mas não significa nada. A questão mesmo é o projeto esportivo, é o planejamento, é a sua linha de pensamento por mais de um ano, por mais de um mês, que resista ao primeiro fracasso, né? É isso que a gente precisa ver no Flamengo, que a gente não tem visto nos últimos tempos, mas ainda assim o Flamengo ganha por isso, porque tem muita grana, muito talento, muito jogador bom, porque tem muita grana para contratar. Vai no mercado e tirou o Alan do Atlético Mineiro como se não fosse nada, e o Alan hoje nem joga, a gente nem lembra, por exemplo. Então é isso, tem muita grana. A hora que o Flamengo se organizar para usar esse dinheiro da melhor maneira possível, aí sim a gente vai começar a falar de um campeonato praticamente dominado pelo Flamengo. O Jefferson Reis está dizendo aqui, ó, tia Leila no mercado. Na volta a gente compra, Bel. É muito bom. E temos mais um superchat que eu deixei passar. Desculpa, Thiago Assis, muito obrigada. Ele diz o seguinte: tem palmeirense que acredita até hoje que a jogada do gol do Daverson foi treinada durante a semana para o Andrés escorregar. Muito bom. Agora, Júlio, falando do Corinthians, lá tem muitas dúvidas sobre quem vai e quem fica, né? O próprio Cássio, depois da derrota para o Inter, disse, abre aspas, que não dá para cravar nada. Só que o novo presidente, o Augusto Melo, ficou surpreso com essa declaração pelo fato do Cássio ter contrato até o fim do ano que vem. O Mano também deve fazer alguns testes no jogo de amanhã contra o Curitiba para definir com quem ele pretende contar até o ano que vem. Aí o Augusto Melo disse à Rádio Bandeirantes, numa entrevista, que, abre aspas, o Gabigol tem a cara do Corinthians.
é um jogador guerreiro, sabe fazer gol. Estou só citando um exemplo porque tem contrato e o salário dele é muito alto, mas é um jogador que eu gosto, fecha aspas. E aí, Júlio, o Gabigol tem a cara do Corinthians? Acho até que é um jogador interessante, acho até que chegaria com sangue nos olhos no Corinthians, mas não é muito inteligente você falar publicamente, né? Aí que tá, é isso que o Palmeiras faz melhor do que outros, por exemplo. O Gabigol tá lá embaixo no Flamengo, o Flamengo deve estar pensando, caramba, o que eu faço com esse cara? Salário alto, né? A torcida já não tá mais nas graças da torcida que nem o Bruno Henrique, né? Que você acaba ficando meio obrigado a renovar e tal. O Gabigol não, ao contrário, né? O Gabigol tem muita gente querendo que demita o Gabigol, mas poxa, ele tem uma multa rescisória alta, não é tão simples, você não pode simplesmente dispensar o cara de graça, você precisa tentar encontrar algum valor de mercado pro Gabigol. Você tá lá coçando a cabeça. Quem que vai ter dinheiro para isso? Pô, sei lá, só o Palmeiras. O Palmeiras não vai fazer isso. O Palmeiras não vai me dar uma moleza. Se o Corinthians negocia direitinho com o Flamengo por baixo dos panos ali, fora dos holofotes, era capaz que conseguisse por um bom valor o Gabriel. Aí chega o novo presidente e dá uma declaração pública dessa. Não é muito inteligente, meus amigos. Não é muito inteligente. Mas acho que sim, acho que cairia bem no Corinthians, sem dúvida. Qual